Olá! Você acha que o Espiritismo é um fato novo no mundo? Hoje falaremos a respeito. Esse é o canal Viver Espírita, por Elizabeth. Hoje eu venho te apresentar o Fenômeno Espírita de Gabriel Delany. Gabriel Delany era filho de pais espíritas e, ao lado de Leon Denis, ele foi um dos mais importantes divulgadores do Espiritismo e demonstra através de suas obras que o Espiritismo se apoia em bases científicas. E suas obras literárias são conhecidas no mundo todo. O Fenômeno Espírita e o Testemunho dos Sábios. Estudo histórico, exposição metódica dos fenômenos, a discussão das hipóteses, conselhos aos médiuns, é a teoria filosófica. Este livro está dividido em 4 partes, que são, na primeira parte, um histórico, na segunda parte, os fatos, na terceira parte, conselhos aos médiuns e aos experimentadores, muito importante. Na quarta parte, a doutrina espírita. Vamos à prévia? Primeira parte, histórico. O Espiritismo é tão velho quanto o mundo. Provas tiradas dos Vedas. A iniciação antiga. Fenômenos de evocação entre os egípcios e entre os hebreus. Na Grécia, as pitonisas. As mesas giratórias entre os romanos. As feiticeiras da Idade Média. E a perpetuidade da tradição através dos séculos. E no segundo capítulo, fala-se sobre os tempos modernos, né? Na América, a família Fox. As irmãs Fox interagem com o espírito de Joseph Ryan, o Mascate, sobre as manifestações, as batidas na parede. O início. Também fala sobre as perseguições que a família Fox ficou sujeita. Fala sobre os sábios, né, e suas contribuições com a doutrina espírita. O Espiritismo e os adversários. E fala sobre a obra de Allan Kardec. E também sobre as investigações de William Crookes, muito importantes para o Espiritismo. Na segunda parte, tem os fatos. Capítulo 1, a força psíquica. O Espiritismo em casa de Victor Hugo. A senhora Girardin, uma médium, né, apresenta a Victor Hugo o fenômeno das mesas girantes. A medição da força psíquica que emana do médium. E o erguimento da mesa sem contato. E no capítulo 2, temos a inteligência da força psíquica. Os fenômenos não são devidos a uma força cega, sobre a transmissão do pensamento e muito mais. No capítulo 3, sobre as mediunidades diversas, médiuns escreventes, algumas comunicações notáveis. Fala sobre a incorporação ou encarnação, mediunidade vidente, mediunidade auditiva, escrita direta e psicografia. No capítulo 4, o Espiritismo transcendental. Esse capítulo é extremamente especial. Ação dos espíritos, desagregação da matéria, experiências de Crookes, o fenômeno de transportes, aparições luminosas na obscuridade, aparições de mãos luminosas por si mesmas ou visíveis à luz ordinária. Experiências de Crookes com a médium Kate King. Fotografias transcendentais em pleno dia,
fotografia do médium e de uma forma materializada à luz do magnésio, impressões e moldagens de formas materializadas. Na terceira parte, conselhos aos médiuns e aos experimentadores sobre recolhimento, homogeneidade de pensamentos, circunspecção em relação aos espíritos que se manifestam, identidade dos espíritos, desconfiar dos grandes nomes, razão pela qual os espíritos chamados não se manifestam. Na quarta parte, a doutrina espírita, materialismo e espiritismo, o espírito no espaço, as vidas sucessivas, provas da reencarnação. Estude esse livro, porque nós médiuns, quanto mais conhecimentos tivermos, melhores médiuns seremos. Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se, dá um joinha para mim, ative o sininho para receber as notificações quando eu estiver aqui. Continue comigo nessa jornada literária, porque temos muita coisa para conhecer. Agradeço sua boa vontade. Abraços fraternos.